Olá, galerinha, bom dia! Vamos para as nossas atividades? Então, hoje nós temos atividades de história, tá? Agora, em história, vamos utilizar o livro do quarto módulo, tá? Então, tá aqui o livro do quarto módulo em história. Belezinha, galerinha? Então, concluímos o livro do terceiro módulo de história e agora vamos iniciar o quarto módulo. Lembrando que, então, lá no livro do terceiro módulo, só vamos ter matemática, tá? Então, vamos lá. Então, o período democrático, página 246. Ali no período democrático, nós vamos sair do Estado Novo, vai ser o fim do Estado Novo. O Estado Novo foi aquele período, né, onde o Getúlio Vargas deu um golpe, né, no Estado, cancelou as eleições democráticas, onde as pessoas poderiam ter direito ao voto, né, e cancelou e deu um golpe, e instalando então um governo autoritário e uma ditadura, né. O que é a ditadura? Ditadura foi o governo de Getúlio Vargas de maneira autoritária, onde as pessoas se limitavam, não tinham direito às suas expressões, a dizer, a expor os seus direitos, os seus deveres. Então, a ditadura, o golpe do Estado Novo foi onde o Getúlio Vargas quis instituir apenas a sua vontade, né? Então, sem democracia, sem deixar com que as pessoas também falassem aquilo que queriam, né? O Estado Novo, onde o Getúlio Vargas também anulou a Constituição, né? E passou a adotar medidas autoritárias durante o seu governo, né? Então, ali no período democrático, entre 1946 e 1964, vai ser o fim do Estado Novo, né? Nesse golpe de Getúlio Vargas, onde a sua ditadura estava presente, né? E vai acontecer a democracia, onde a democracia vai prevalecer durante o governo. Então, nessa época em que foi construída a cidade de Brasília para ser a nova capital. Então, durante esse tempo, nesse ano, foi construída Brasília para ser a nova capital do Brasil, né? E o nosso país passou por diversas transformações culturais e sociais, né? Página 248, vamos lá. A volta da democracia. Democracia, né, uma forma de governo onde as pessoas têm livre expressão, onde as pessoas poderiam escolher os seus políticos, né? É a forma de governo que nós temos hoje, né? Quando as pessoas vão até as urnas eletrônicas e têm o seu direito de escolher o seu político, quem quer que represente, né, a população. Então, vamos lá. Em 1945, Getúlio Vargas sofria com a pressão da oposição e foi obrigado a renunciar. Então, depois que ele, no Estado Novo, que ele deu o golpe, que ele estava de maneira autoritária, né, com uma maneira de ditadura, ele começou a sofrer também opressão, né? As pessoas começaram a se revoltar com a forma de governo de Getúlio Vargas, querendo que a democracia voltasse, né, para o país. Então, com o fim do Estado Novo, foram marcadas novas eleições para o mês de dezembro, restabelecendo a democracia no país. Então, nós temos ali, no quadradinho amarelo, a descrição da democracia. Então, está escrito assim: democracia é uma forma de governo em que os cidadãos são representados por políticos escolhidos pela maioria do povo, por meio de eleições, além de terem a livre manifestação de opinião como direito. Então, no Estado Novo, lá o Getúlio Vargas instituiu a sua ditadura, então as pessoas não tinham esse direito de manifestar aquilo que pensavam, a sua opinião. Então, com a volta da democracia, as pessoas puderam ter esse direito de livre expressão, né? Nessas eleições, o candidato Eurico Gaspar Dutra, apoiado por Vargas, foi eleito para a presidência. Em seu governo, no ano de 1946, Dutra aprovou uma nova Constituição para o Brasil. No documento, ficaram determinados o fim da censura e o restabelecimento do voto secreto e direto. Então, as pessoas, não, agora a gente vai votar, mas é um voto secreto, né?
A garantia dos direitos dos trabalhistas foi mantida. Então, a Constituição, a mesma que Vargas tirou no Estado Novo, foi restabelecida. Então, as pessoas começaram novamente a ter o voto secreto, o seu direito a voto, e os direitos dos trabalhistas que foi ganho lá na Constituição foram restabelecidos novamente, né? Ele pergunta ali, qual foi a importância da volta da democracia ao país, né? Porque a livre expressão, a liberdade de expressão foi restabelecida, né? A censura, Getúlio Vargas criou o departamento lá, a DIP, né? De imprensa e propaganda, onde ele somente colocava a sua imagem como um cara bom, né? Só que as pessoas não tinham a liberdade de expressão de expor seus direitos, né? Então, com a volta da democracia, as pessoas começaram a ter livre expressão. Foi restaurada e a censura de falar o que pensava acabou, né? Vargas retorna ao poder. Nas eleições de 1950, Vargas se candidatou à presidência. Foi eleito e voltou a governar o país. Nesse segundo período em que esteve no poder, Vargas adotou medidas de incentivo à industrialização do país. Diversas empresas que ainda funcionam nos dias atuais foram criadas nessa época, como é o caso da Petrobras, né? Então, a Petrobras é uma empresa que existe ainda, né? Nos dias de hoje, é uma empresa especializada em exploração do petróleo, né? Que é uma das partes do dinheiro da economia do nosso país, né? Também o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A oposição, porém, dificultava as iniciativas de Vargas, fazendo pressão para que ele renunciasse. Sem condições de governar e recusando-se a renunciar novamente, o presidente cometeu suicídio. Sua morte causou grande comoção nacional. Então, Getúlio Vargas, sendo pressionado pela oposição, né, cometeu suicídio, né? Não aguentou a pressão e acabou cometendo suicídio nesse período, quando voltou em 1950, quando voltou a governar o país. Isso foi, né, 1954, o jornal Extra, falando da notícia do suicídio de Vargas. Então, 1954, Vargas, sob pressão, não aguentou, né, as pressões da oposição e acabou cometendo suicídio. 249. O Brasil nos tempos de JK. Agora, depois do suicídio de Getúlio Vargas, teve as novas eleições presidenciais, onde o candidato eleito foi Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK. Então, depois do suicídio de Getúlio Vargas, que as novas eleições escolheram como presidente Juscelino Kubitschek, né? Então, vamos conhecer agora um pouquinho desse governo de Juscelino Kubitschek. Então, vamos lá. Conforme dizia JK, seu governo tinha a intenção de fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Assim, ele resolveu dar continuidade à industrialização do país, emprestando, inclusive, dinheiro de outros países. Nessa época, os investimentos de maior destaque foram nos setores da indústria, de transporte e de produção de energia. JK também pôs em prática os planos de construção de uma nova capital para o Brasil. Teve início, então, o planejamento da cidade de Brasília, construída na região centro-oeste do país. Então, ali nós temos obras da construção de Brasília, né, Distrito Federal, né? Daí ele pergunta ali, você se lembra de quais foram as outras duas capitais que o Brasil já teve? Qual que foram as duas capitais que o Brasil já teve? Vocês lembram? Quando o nosso querido navegador Pedro Álvares Cabral encostou no litoral brasileiro? Então, a primeira capital foi lá na Bahia, em Salvador, onde foi o primeiro contato entre os colonizadores e os indígenas. Logo depois foi no Rio de Janeiro, né, lá quando Dom Pedro instituiu o Rio de Janeiro como capital do Brasil, e depois Distrito Federal, Brasília. Então, as duas primeiras capitais do nosso país, que o nosso país já teve, foi, né, Salvador e o Rio de Janeiro, tá?
Página 250. Quem construiu Brasília? Para trabalhar nas obras da nova capital, foram contratadas milhares de pessoas. Esses trabalhadores, que vieram sobretudo dos estados do Nordeste brasileiro, ficaram conhecidos como candangos. Hoje até tem uma leve expressão quando fala sobre candangos, né? Aquele candango, né? Então, fala, aquele candango fez tal coisa, então meio que ficou uma variação linguística aí, né? Como o local das obras não tinha infraestrutura suficiente para abrigar tantas pessoas, os candangos viviam em condições bastante precárias. Suas moradias eram improvisadas e sem conforto. Além disso, com o planejamento prévio, inúmeras obras em um curto período de tempo, os candangos trabalhavam longas jornadas. Aquela questão, né, que a gente já falou várias vezes sobre a exploração do trabalho, né, onde pessoas saíam lá do seu estado para ir para os grandes centros urbanos em busca de trabalho, em melhores condições de vida, e às vezes não eram o que encontravam, né? Trabalhavam por longas jornadas, em locais perigosos, sem condições nenhuma de segurança, né? E acabavam trabalhando bastante. Eu quero pedir para vocês fazer uma pesquisa breve sobre os candangos, né? Quando construíram Brasília. Procurem fotos das suas moradias no período da construção de Brasília. Então, realizem essa pesquisa no caderninho sobre as construções, sobre os candangos no período de construção de Brasília. Para vocês até verem um pouquinho, tem algumas imagens que mostram a realidade desses trabalhadores durante esse período, beleza? E ali, então, nós temos duas fotografias, né, sobre a pensão criada para abrigar, né, os candangos, pessoas vindos do Nordeste. Temos outra ali também trabalhando, né? E também, só por essas imagens, a gente já pode meio que imaginar como era a vida dessas pessoas, né? Como o texto já falou, longas jornadas de trabalho, moradias improvisadas, longe da família. Então, triste, né? Ao final das obras, a maioria dos trabalhadores permaneceu vivendo próximo a Brasília, nas chamadas cidades satélites. Então, mesmo depois que acabou a construção de Brasília, as pessoas continuaram morando ali, né? Página 251. Leia o relato de uma garota que se mudou com sua família para Brasília em 1959. O JK marcou a data da inauguração da cidade para 21 de abril de 1960. Tudo tinha que ficar pronto até lá. E a cidade ia surgindo. Depressa, a cada dia apareciam mais prédios novos. As máquinas não paravam de trabalhar. Os candangos não paravam de trabalhar. Caminhões para lá e para cá. Esqueletos de cimento apareciam de um dia para o outro. Era todo o tempo o barulho de guindastes de cimento jogado no buraco de martelos. Papai saía de madrugada e às vezes nem vinha dormir em casa. Surgiram umas cidades em torno, chamadas cidades satélites, porque não paravam de vir gente a fim de trabalhar na construção. E os mais pobres iam morar em lugares mais distantes. Então, tem continuação ali, esse texto da Ana Miranda, Flor do Cerrado, São Paulo. Como era o cotidiano em Brasília antes da inauguração, né? Segundo o nosso relato aqui, como que era, né, a movimentação ali antes da inauguração, né? Muitas máquinas trabalhando, haviam construções para terminar, grande movimentação, né? Então, relatem tudo ali. B. Quem eram os candangos? Como era a sua rotina de trabalho? Então, descreva ali quem eram os candangos, como era a sua rotina de trabalho, né? C. Onde os candangos foram viver após o final das obras, né? Então, na página 250, está descrito ali onde os candangos foram morar após o fim das obras da construção da nova capital do Brasil. Então, galera, temos história da página 246 até a página 251, né? Leiam e releiam os textos, tá? Para garantir a melhor interpretação aí das atividades. Tá bom, galerinha? Por hoje é só.
Não deixe as atividades acumularem, tá? E vamos lá, até amanhã. Um beijo!